Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor. E o tema que eu gostaria de compartilhar hoje com os amados é um tema com o mesmo título da música que eu sugeri aí no grupo da igreja, que é a música De Volta à Inocência. Então nós vamos falar sobre esse tema, De Volta à Inocência. Para falar sobre ele, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Para nós podermos nos inteirarmos aí da situação, enquanto os irmãos abram as Bíblias, estão abrindo as suas Bíblias, eu escolhi esse texto porque Tito ele era um jovem que foi designado por Paulo que ficasse ali cuidando da igreja de Creta. E nessa carta, Paulo escreve para Tito várias coisas, vários assuntos com os quais ele tem que tratar com aquela igreja, né? Admoestar, coisas que ele precisa exortar, coisas que ele precisa resolver, como a eleição dos ministros, né? Dos presbíteros, quais são os critérios que ele deve observar. É uma carta pequena, mas é uma carta bem objetiva e é uma carta bem clara que instrui Tito e aconselha como ele deve organizar a igreja e assuntos que ele deve tratar com aquele povo, que é um povo que já conheceu da palavra de Deus, eles já estiveram ali em missão antes, tanto que constituíram a igreja, mas é um povo que está um pouco perdido, né, por situações diversas que o povo passou. E muitas vezes isso acontece também conosco, muitas vezes nós ficamos perdidos, né, nós temos aí a nossa experiência com Deus, nosso encontro com o Senhor Jesus, mas por algum motivo, por alguma situação que a vida nos impõe, alguma coisa que acontece que marca a nossa história, ou pequenas coisas que vão acontecendo, há muitas vezes um afastamento e a gente não percebe que esse afastamento está acontecendo. Isso faz com que nós começamos a inverter valores, acreditar que estamos praticando coisas que são corretas, das quais não deveríamos estar praticando. Então essa carta é para chamar esse povo de volta à inocência, de volta à pureza, de volta à essência de Deus. Então lá em Tito capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e a purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? A primeira coisa que esse texto traz, ainda no título, na minha Bíblia está assim, no título desse trecho: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Então ele vai tratar de benefícios que só a graça de Deus sobre nós nos torna capaz de agir dessa maneira, não é? Então nós vimos aí que a graça de Deus nos purifica de todo pecado e nos educa a ter um agir, um caminhar de forma diferente. Tanto que no versículo 12 está assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Para fazer isso, irmãos, é só a graça de Deus sobre a nossa vida mesmo. Porque no presente século, desde aquele século e como é agora, né, enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós temos nadado contra a correnteza. Ou seja, os nossos valores, os valores cristãos, eles vão contra os valores do mundo. E isso é o que deve ser, o que deve acontecer, né? Então, é fácil renegar as paixões mundanas? Não. É fácil, talvez, deixar uma briga, uma discussão para lá que é desnecessária? Não.
É fácil, muitas vezes, como diz aquele ditado, ter paz do que ter razão, em vez de demonstrar que ter razão, ter a paz. Não, não é. Mas a palavra de Deus nos diz que a graça salvadora de Cristo nos capacita a isso, né? Pela graça de Deus. Porque Deus, quando nos escolheu, né? Quando nos chamou, quando nos abençoou, quando nos lavou de todo pecado, Ele nos purificou, irmãos. E muitas vezes nós temos manchado essa pureza. Nós temos nos afastado do Senhor. Nós temos praticado coisas que acreditamos que estão no nosso direito, sentindo coisas que achamos que está no nosso direito, e se olharmos aí aos olhos humanos, talvez estaríamos sim, porque fomos feridos, porque fomos magoados, porque temos os melhores argumentos para isso. Mas o que Deus nos convida e o que a graça de Deus sobre nós nos proporciona é um nadar contra a correnteza, é um retornar à pureza, é um retornar à inocência. Fazendo o quê? Fazendo e agindo de forma como Cristo nos chamou. Qual tem sido então o nosso testemunho diante do comportamento do mundo? Será que nós temos realmente nadado contra a correnteza e testemunhado do amor de Cristo? Ou será que nós estamos manchando a nossa pureza diante do Senhor e nós temos escolhido talvez um lado, talvez uma situação, talvez guardado algum ressentimento que não nos faz bem, ou que não convém que agora seja dessa forma, alguma conversa. Então é interessante porque nós temos a graça de Deus, temos aí a capacidade, né, com o habitar de Deus em nós, de agir de forma diferente, mas muitas vezes nós estamos agindo de forma impiedosa, nós estamos agindo de forma correndo atrás das paixões mundanas, que pode ser o que for, pode ser qualquer coisa que você coloque aí, talvez acima de Deus dentro da sua vida, ou que você deposite mais confiança do que você deposita no Senhor. E aí você faz isso no seu dia a dia, muitas vezes, nós fazemos e não percebemos. E aí é onde nós entramos no desespero, onde muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós começamos a sentir uma frieza, um estranhamento, porque não estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou, não estamos vivendo aquilo para o qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou com um propósito, né? Deus criou o homem para louvá-lo e adorá-lo, e Deus nos chamou com um propósito aqui na terra que com certeza não é esse de ser impiedoso e ser entregue aí às paixões humanas, aos sentimentos do mundo. E sim, viver uma vida diferenciada com Cristo. Tanto que nesse mesmo texto ele fala que nós cristãos devemos estar aguardando o quê? A esperança e a manifestação da glória de Deus. Quer dizer, a volta de Jesus através do nosso Salvador Jesus Cristo. Independente dos problemas que estejam acontecendo, independente das situações que estejam acontecendo. A nossa esperança deve estar depositada naquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus. E aí fica para nós pensarmos, será que a nossa esperança está depositada no Senhor? Será que a nossa confiança está depositada no Senhor dia após dia? O nosso coração tem sido grato diante dele, né, por tudo que temos passado? Ou será que nós estamos a cada dia nos justificando através dos problemas e situações que estão surgindo para nos afastarmos de Deus e manchando a pureza que Deus trouxe para dentro de nós? Irmãos, o que eu acho que Deus requer hoje de nós é uma reaproximação, é que nós realmente possamos voltar à inocência. Aqui no final diz que nós somos um povo exclusivamente seu, ou seja, exclusivamente dele, e um povo zeloso de boas obras. Então que as nossas atitudes
testemunhe o amor de Jesus por nós. Que o nosso coração assim se encha de esperança a cada dia, mesmo que a nossa fé esteja sendo provada, mesmo que a gente esteja vivendo aí em meio a um caos, mas que a cada dia nós possamos ter aí a oportunidade de testemunhar do Senhor, a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, a oportunidade de estarmos experimentando da graça de Deus na nossa vida, né? Experimentando desse amor tão profundo, dessa esperança que está na volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós realmente possamos voltar à inocência. Que nós não venhamos aí nos entregar às coisas do mundo porque todo mundo está fazendo, porque eu não concordo com determinada coisa que foi feita por tal pessoa, porque eu acho que eu tenho os melhores argumentos em relação a isso. Eu fui muito machucado, fui muito ferido, eu tenho todo o direito de agir assim diante daquilo que eu vivi. Que nós não venhamos cair nessas armadilhas, irmãos, porque nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas atitudes que nos afastam de Deus e que talvez nós possamos ter os melhores argumentos para elas, nenhuma delas vai nos trazer a paz, nenhuma delas vai nos trazer a tranquilidade, nenhuma delas vai fazer com que a gente durma tranquilamente à noite ali com o travesseiro em paz e a nossa consciência. Ao contrário, elas vão nos trazer mais problemas, maior angústia, e isso vai virando uma bola de neve que vai ficando muito difícil de se romper depois. Então que nós possamos realmente voltar para o nosso Criador, voltarmos à inocência. E agora eu queria convidar os irmãos a nós estarmos fazendo uma oração, porque nós sabemos que isso só é possível se o Senhor Jesus realizar isso por nós por meio da sua graça. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos ama e porque através da graça, ó Deus, desse favor merecido, ó Pai, nós tivemos a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor, de sermos salvos e que nós possamos viver a vida eterna, Deus, desde já, depositando toda a nossa esperança no Senhor, testemunhando do Senhor, levando o teu amor às outras pessoas, aos povos, às nações, demonstrando esperança e segurança no Senhor, mesmo em meio ao caos, pois o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Que nós possamos nos aproximarmos de Deus e que tudo aquilo que não pertence a Ti, ó Deus, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, que tem manchado a nossa pureza diante de Ti, ó Deus, seja, ó Deus, quebrado no nome de Jesus, ó Deus. Que tudo isso, ó Deus, que nos afasta de Ti, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor esteja restaurando a cada irmão, a cada igreja, a cada vida, ó Deus, cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que os irmãos tenham um domingo maravilhoso, um domingo abençoado. Que Deus esteja com vocês e com seus familiares. E quero deixar aqui o meu abraço, meu e de toda a minha família, do Jefferson, do Augusto, do Mateus. Dizer que nós amamos todos vocês. Fiquem com Deus.